Bom dia, galera! Tudo na paz? Me perdoe aí o atraso, porque realmente tive problemas de conexão. Ultimamente tem dado algumas zicas aqui. Mas eu sei justamente o que é isso e eu sei o que acontece quando a gente se propõe a proclamar a palavra de Deus, a proclamar algo disruptivo na vida das pessoas, algo que venha causar uma transformação definitiva naquele que ouve, né, essas palavras. E assim como Jesus fez no passado, a gente sabe que os inimigos se levantam, né? E a gente entende que há uma luta espiritual nisso aqui. E mais uma vez eu falo, nós estamos aqui há pelo menos 12 semanas, né? Essa é a 12ª semana. E a cada pilar que a gente passa na nossa roda da vida, dentro desse programa do ano mais disruptivo da nossa vida, a cada pilar, cada semana que a gente investe e foca nesse pilar, acontece aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente diz que quando a gente foca, aquilo expande, né? No que a gente foca, aquilo expande. A gente, com certeza, quando começa a trabalhar o pilar que a gente está estudando durante a semana, as coisas contribuem, alguma coisa acontece dentro daquele pilar. Eu vivi isso durante esse treinamento todo, durante esses 3 meses. Cada semana que eu investia, seja no pilar saúde, algo acontecia relacionado a esse assunto saúde durante aquela semana. Alguém ficava doente, ou alguém passava uma situação aí difícil, né? E você tinha que exercitar aquele pilar, você tinha que exercitar as estratégias que a gente falou aqui para poder combater e elevar aquela nota daquele pilar. A própria saúde ficava debilitada, alguma coisa assim. Quando a gente falava de amigos, né, surgiam os verdadeiros amigos, apareciam, né, do nada, né, Jesuicidência que a gente fala. E nessa semana não está sendo diferente. A gente está falando sobre o pilar espiritual, né, e religiosidade, né, e a gente entende que existe uma guerra espiritual, né, no mundo espiritual. Existe uma guerra que a gente sabe quem é o vencedor, mas as consequências, situações que acontecem em volta e meia na nossa vida, nos provam a nossa dependência total e exclusiva de Deus, né? Ficam testando realmente a nossa fé, como se fossem tentações mesmo, né? Que o inimigo lança, as setas que o inimigo lança, porque para quem crê em Jesus como único suficiente salvador da vida dele, ou seja, para quem é cristão efetivamente, entendeu o plano da salvação, o diabo não pode nos tocar, né? O inimigo não pode nos tocar, mas ele fica ao nosso derredor, porque os anjos do Senhor estão à nossa volta e os inimigos ficam ao nosso derredor tentando inflamar e lançando setas para a gente, né? Para tentar atingir a gente, ou seja, usando pessoas da nossa família, usando amigos, usando situações externas para tentar nos atingir e tirar desse foco que é a fé, a esperança, né, de um porvir melhor. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a ação potencializar, né? Como é que a gente potencializa, né, esse pilar espiritual. Antes de falar como a gente potencializa, a gente precisa entender quando a gente precisa dar uma investida nesse pilar. Primeiro, lógico, num teste simples desse, numa ferramenta simples dessa da roda da vida, a gente acaba pontuando, né? A gente dá algumas notas para cada pilar. E quando essa nota desse pilar espiritual está baixa, você naturalmente já coloca uma nota baixa. Porque quando você está bem, quando você está bem com Deus, quando você está bem com a sua espiritualidade, com certeza você já joga uma nota alta. Então é o primeiro sinal, você identificar a nota baixa nesse pilar. Você saber que realmente existe alguma coisa que não está legal. E para isso, para fundamentar nosso tema de hoje, eu queria ler 2 textos para você. Um está lá em João, aliás, os 2 estão no livro de João, os 2 textos. João, capítulo 6, versículos do 35 ao 40. Depois a gente vai passar para o versículo 14, 6. Vamos ler aqui a palavra de Deus? Diz assim: Então Jesus declarou, no capítulo 6, versículo 35 do livro de João: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai me der, virá a mim.
E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Sublinha isso aí. Eu jamais rejeitarei. Vamos dar sublinhada, eu vou sublinhar aqui também. Verso 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, que palavra tremenda, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia. Gente, para deixar claro aqui, eu não sou pastor, tá? Eu sou um proclamador da palavra de Deus e das transformações que essa palavra fez na minha vida. Né? Mudou completamente meus conceitos, né? Com relação a Deus, com relação a Jesus. Eu tinha um vazio, eu tinha uma dúvida quase que eterna de quem era Deus na minha vida. Né? E eu, como eu falei, eu nunca fui uma pessoa extrema da sociedade. Não era bêbado, não era alcoólatra, não era drogado, não era prostituto, não era bandido, não era nada. Eu era uma pessoa que carecia da graça de Deus como outra qualquer. E assim como a maioria das pessoas que existem. Todo mundo carece da graça de Deus. E quando a gente vê que a gente se encontra num momento sem esperança, num momento com medos e inseguranças que você não sabe de onde vem, né? Quando a gente está vivendo dúvidas com relação ao porvir, né? O que eu estou fazendo nessa vida? O que vai acontecer depois do dia da minha morte? Ou seja, a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. O que acontece pós-morte? Né? Você começa a ter essas dúvidas, você começa a se perguntar. Você está vivendo a baixa estima, está até em processo de depressão. Você sabe que a sua vida espiritual não está boa, a sua vida com Deus não está legal. Aí você me fala, mas Guto, mas eu sou ateu, eu não creio em Deus. Eu vou orar pela sua vida, meu irmão. Porque eu acredito que para você ser ateu, você tem que ter mais fé até do que aqueles que acreditam em Deus. Porque você olhar para dentro de você olhar para esse universo, você olhar para essa natureza e não ver a manifestação de Deus nisso tudo, você achar que a gente veio de uma simples sopa, como ensinaram para a gente na nossa educação, realmente eu preciso orar por você para que Deus toque o seu coração e te mostre um verdadeiro caminho. Mas eu respeito as pessoas que são ateus, porque pelo menos essas não acreditam em outras coisas, né, que te afastam, que é o que o inimigo usa de estratégia para afastar de Deus. Um ateu, às vezes, é até mais fácil de entender o plano da salvação do que as pessoas que acreditam em outras religiões. Eu vim de outras religiões, de outras crenças, né? Mas sempre acreditei em Deus. Eu nunca tive dúvida de que existia um ser supremo, que existia algo mais do que existe nessa vida daqui, do que a gente vê, né? Existe um outro plano. E aí eu comecei a buscar. E quando a gente busca, a palavra de Deus nos diz que quando buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então assim, Deus teve misericórdia da minha vida e tocou o meu coração. E através do Espírito Santo ele se revelou. Através do Espírito Santo ele vem falando e vem revelando coisas e manifestando essa graça sobre a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta. Porque um dos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou é ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Ide e pregai as boas novas, as boas notícias, notícias de esperança, notícias que dão coragem, que dão certeza num porvir muito melhor. Existe uma vida eterna para a gente viver. Então não tem como eu ficar calado no momento que eu acredito e creio e vivo isso que eu acredito. Né? Imagina, uma criança quando ela recebe um presente, ela quer mostrar aquele presente para todo mundo. Né? E eu vivo como eu tivesse recebido um presente de Deus, ou seja, uma revelação. Quando alguém te conta algo muito bom e aquilo transforma a sua vida, com certeza você quer espalhar isso para todas as pessoas. Se você não tem, se você é cristão, se você é crente, se você acredita em Deus, acredita no plano da salvação, acredita na eternidade, e você não tem essa vontade de espalhar essa notícia, gente, para e reflete um pouquinho se realmente você acredita naquilo que você vive. Porque se você não acredita naquilo que você vive, você não vai ter vontade de espalhar isso para ninguém, não. Você vai espalhar alguma coisa que não te causou transformação? Muito pelo contrário. Aquilo que causa transformação, você quer falar, você quer explanar, você quer testemunhar. Eu lembro, recém-convertido, eu lembro que eu ficava naquele primeiro amor, né, que a gente fala dentro do nosso meio, né, com aquela sede de falar para todas as pessoas.
né? E aquilo foi lógico, você ainda não conhece muito bem a palavra, você não está solidificado na palavra, você acaba gerando algumas discussões sem necessidade, aí Deus vai te dando o quê? Sabedoria, discernimento, vai derramando através do Espírito Santo sabedoria na sua vida e você começa a ter um discurso mais polido, um discurso mais sem tanto afã, e entendendo e respeitando o tempo de cada um. Isso é muito importante. Você entender o tempo de cada um, receber a revelação. Então hoje eu entendo que eu preciso orar muito mais do que falar muito mais. Eu preciso ouvir as mazelas das pessoas do que eu preciso trazer soluções imediatas simplesmente falando. A pessoa vai viver a sua transformação. O nosso treinamento do Instituto Mentes Vencedoras tem como os valores cristãos. E um dos valores cristãos chama-se empatia. Né? Solidariedade, empatia, caridade, você ter compaixão pelas pessoas. Se a pessoa hoje não vive o Evangelho, ela ainda não entendeu o plano da salvação, você precisa ter misericórdia, assim como Deus teve durante 30 anos da minha vida. Eu fiquei 30 anos para entender o plano da salvação. Então, assim, é muito importante que você respeite esse tempo de Deus. E nesse texto, ele está falando uma coisa que nos dá mais esperança ainda, que Jesus nunca vai abandonar os seus, aqueles que foram entregues para Ele. Não adianta se eu quiser sair desse meio, se eu quiser desistir dessa vida, se eu quiser... Não adianta, Ele vai insistir, o Espírito Santo vai me incomodar. No dia que eu peco, que eu erro, que eu sou pecador, eu erro, e o Espírito Santo está lá para poder me mostrar o erro e eu me arrepender. O arrependimento é um dos primeiros passos para a real conversão, para real entendimento do plano da salvação. Então, gente, bem-vindo, Rubão. Tudo bem, querido? Bom te ver aí. Que bom que você está acompanhando, meu amigo. No nosso canal do YouTube, se você quiser se inscrever lá, Mente Vencedora tem todas as aulas que foram dadas, todos os treinamentos, todas as palavras que foram dadas, ministradas, palestras, desde o dia 4 de janeiro, tá? Desde a live 001 até hoje, nós estamos na live 058, né? Na 58ª live, falando do nosso treinamento aí, do ano mais disruptivo da nossa vida. Essa palavra é difícil, né? Falar disruptivo, né? E aí, gente, eu vou o quê? Quando você sabe que a pessoa está vivendo a baixa estima, o medo, a insegurança, a pessoa está completamente desesperançosa, né? Está completamente ali entregue ao quê? Deixa a vida me levar, né? Deixar a vida... mostrar o seu rumo pra gente, e cara, não é assim que a gente vive, não é assim, eu aprendi que não é assim, mesmo em meio às angústias. Tem uma palavra que fala muito ao meu coração, a gente está vivendo um momento de crise muito grande, né, eu não canso de ter esperança num porvir melhor, você ter uma visão otimista da vida, apesar das circunstâncias, né? A palavra de Deus nos ensina que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, gente, está tudo sob controle dele. Tudo que a gente está vivendo hoje em dia, isso vai passar, vai vir um porvir, vai vir uma esperança maior. A gente se prepara muito para viver nessa terra, só que a gente, pelo contrário, a gente está de passagem nessa terra para viver a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Tem uma palavra que fala muito ao meu coração, que é aquela assim, que o justo pode passar por muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra. Isso é promessa. Eu já falei isso, acho que durante essa semana. Né? O Senhor de todas o livra. Ele não livra de uma ou de outra, não. Ele livra de todas. Aí eu tive essa semana passada, né? Nós perdemos um grande cantor desse meio gospel, né? Que é o Lázaro, né? Foi um cantor que teve uma ascensão muito grande, né? E é um cara que tinha um testemunho maravilhoso, né? De libertação de drogas, né? Ele veio da Bahia, então ele adorava as coisas que a religião dele anterior proclamava, e ele foi liberto disso tudo, né? E ele, por ser um proclamador do Evangelho, por ser um proclamador da palavra cantada, ou seja, um ministrador de louvor, ele levou muita gente, né? Ele foi seguido por muita gente, né? Os louvores deles eram bacanas, eram modernos, né? Realmente trouxe uma revolução no meio gospel, né? Da música gospel. E ele, semana passada, foi levado pelo Covid. E aí tem alguns cristãos mais frios, né, vamos dizer assim,
que ficam questionando, poxa, por que Deus não curou Lázaro? Eu falei, gente, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que comemorar que ele com certeza fez a obra dele aqui nesse mundo, cumpriu a sua missão e hoje está nos braços do Pai. Está lá regozijando de alegria por ter feito o que fez nessa terra, ter sido liberto das garras do inimigo, entendeu? E está vivendo uma eternidade, ou seja, ele está vivendo um momento que a gente fica aqui nesse mundo esperando viver. Né? Aí você fala, mas isso é balela. Eu falei, não, cara, se você acha que isso é balela, você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus e entendeu, né, o plano da salvação tem uma alegria que não existe. Né? Outro texto que eu ia falar para vocês, está lá em... esqueci de falar, né? Jesus fala aqui, né, que eu sou o pão da vida. Depois desse... ele manifesta essa palavra depois da primeira multiplicação dos pães, né? O povo estava reunido lá no monte, tinha mais de 5.000 homens, né, fora as mulheres e crianças, e Deus faz um milagre da multiplicação dos pães. E mesmo depois de ele ter saciado a fome das pessoas, ele se coloca como o pão da vida, aquele que alimenta, né, a alma das pessoas. Né, quando a gente vê. E ele deixa justamente a explicação de que a palavra de Deus é esse pão, é esse alimento da alma. Então, por que a gente tem o conselho, recebe o conselho toda vez que a gente entende o Evangelho? A gente percebe que a gente deve meditar na palavra de dia e de noite, como diz lá em Salmos. Você precisa ter conhecimento da palavra, porque ela é o alimento da nossa alma. Então é muito bom ter essa certeza. Mas vamos lá, para a gente não estender muito, vamos para o capítulo 14 de João. Toda vez que a Bíblia faz esse barulhinho, eu lembro do meu pastor Davi, querido pastor Davi, um dos meus primeiros pastores na minha caminhada lá no início, que ele falava quando ele pedia um texto lá no púlpito e a igreja inteira folheava as Bíblias. Hoje está tudo no celular, né? Não faz mais barulho, né? Está todo mundo vendo Bíblia no celular. Eu ainda estou aqui, ó, com a minha Bíblia querida, toda anotada, eu adoro anotar, eu gosto muito mais da Bíblia física. Estou ficando um pouquinho com ojeriza dessa tecnologia, apesar dela ser uma benção, né? E promove essas situações de eu poder falar com você. Gente, olha lá. Filipe, estavam os discípulos, Jesus estava ali conversando com os discípulos, e Filipe, um dos mais novos, chegou para Jesus e perguntou, no versículo 8 do capítulo 14, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Não, brincadeira, errei, desculpa. Vamos lá no versículo 6. Respondeu Jesus para os discípulos que estavam conversando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê ao Pai. E como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Eu quero destacar esse primeiro versículo, quando responde Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, um dos primeiros princípios, um dos princípios, né, um dos pilares da conversão é a fé. E eu entendi, né, eu aprendi que a fé não vem nem da gente, né? A fé vem do próprio Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais fé eu tenho, mais certeza eu tenho. E Jesus está falando com Filipe aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem uma analogia muito linda, né, do Novo Testamento, da ciência que estuda o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento,
a palavra de Deus nos fala que ensina que no templo existiam 3 portas para que você passe, que o sacerdote, né, o sumo sacerdote passava para poder fazer a dedicação, para fazer os sacrifícios lá no Santo dos Santos. E quais são os nomes dessas 3 portas para que o sacerdote levasse, né, os pedidos e o perdão e solicitasse o perdão dos pecados lá no Santo dos Santos, onde se faziam sacrifícios de animais e tudo naquele templo lá do Antigo Testamento. Como é que é o nome das portas? Caminho, verdade e vida. Então Jesus faz essa analogia, porque ele estava conversando com os judeus. Os judeus tinham essa tradição do sacrifício, de fazer o sacrifício, né? de que o sumo sacerdote precisava passar por essas 3 portas para poder chegar aonde? No Santo dos Santos, na presença, onde existia a presença de Deus, se manifestava ali. Então Jesus rompe, né, com toda essa cultura e ele é o próprio sacrifício, ele é o último sacrifício. Então quando ele fala para Filipe, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, então são as portas. E ali existe um livre acesso. Né? Amanhã eu vou estar trazendo um texto de como a palavra de Deus chegou até nós. Né? Nós gentios, considerados gentios, nós não somos do povo judeu, né? Mas a palavra de Deus chegou a todo o mundo, né? Chegou a todos nós. E por que ela chegou? Em qual trecho da Bíblia que fala, está lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, fala sobre quando Pedro vai converter, vai falar Deus manda Pedro ir falar com Cornélio, um centurião que não era judeu, era italiano, e ele ali é o primeiro gentio que se converte a Jesus. Então é muito legal. Alexandre Brasil, bem-vindo, meu amigo! Tudo na paz, querido? Deus te abençoe, saudade de vocês, essa família linda. Vocês estão aonde, meu amigo? Vocês vivem rodando esse mundão aí. Acho que agora vocês estão em São Paulo, não é isso? Depois manda um beijo para Ana Paula, para os seus filhotes aí, queridos, família linda que a gente ama demais. Eu e a Adriana amamos demais, temos muita saudade de vocês, querido. Fiquem na paz. Mas é isso, gente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outra opção. Se você ainda não entendeu esse plano da salvação, eu convido a você a fazer o desafio de hoje, que é o quê? Orar a Deus. Orar. Se você não acredita em Deus, se você não, de repente você é ateu, para um pouquinho, tira esse pensamento da sua mente, para um pouquinho, se concentra, olha a natureza, olha a sua volta, olha para você mesmo, se olha no espelho, vê a perfeição que nós somos. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então tenta bater um papo com Deus do teu jeitinho. Ah, vai parecer que eu sou maluco, Guto. Não. Bate um papo com ele, do teu jeito. Falei, Senhor, eu não te conheço ainda legal. Senhor, eu tenho dificuldades para me achegar a Ti. Senhor, eu preciso de Ti, entendeu? Eu preciso da Tua graça. Faz esse desafio hoje. Se olha no espelho, olha nos seus olhos e fala com Deus. Busca de Deus, né? Como eu falei, a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então seja sincero, coloca toda a tua emoção no teu coração nesse momento e faça esse desafio no dia de hoje, tá certo? Gente, 29, acho que 24 minutos eu estou de live e estou aqui estourando o nosso tempo de 20 minutos, mas foi muito bom estar com vocês hoje. Potencializar, a ação potencializar do nosso método ISPT do Instituto Mentes Vencedoras fala sobre isso, essa busca, né? Você precisa buscar dar o seu melhor sempre. E com Deus nada muda, muito pelo contrário. Você precisa buscar o seu melhor sempre para poder honrar aquele que te dá saúde, que te faz levantar todos os dias, que te cuida, que te protege, que provém, né? Que traz a provisão para sua casa e tudo. Tá certo? Então um beijo no coração de vocês, vamos orar. E amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos estar entrando na última ação do nosso treinamento, que é a ação Transformar dentro do pilar de espiritualidade e religião. E eu estou muito feliz de estar chegando nesse finalzinho e com certeza ter ajudado a transformar a vida de muitas pessoas que assistiram essa live ao vivo, que assistiram pelas gravações. Eu tenho tido muito retorno disso aí, muito comentário bacana. E eu fico muito feliz de estar fazendo aquilo para que Deus me trouxe, né? O propósito que Deus trouxe de proclamar o seu evangelho, as suas boas novas. Tá certo? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome,
e te agradecemos por mais esse dia, Senhor Deus, por mais esse momento que tivemos juntos, Pai, onde a Tua palavra foi proclamada, a Tua boa nova foi proclamada. Eu glorifico a Ti, Senhor Deus, e te honro, Pai, porque através da minha vida eu quero ser um canal e um instrumento nas Tuas mãos de proclamação do Teu Evangelho, do Teu amor, da Tua graça, da misericórdia. Pai, nós vivemos dias maus, Senhor Deus, vivemos momentos difíceis no nosso dia a dia, mas eu creio que o Senhor tem o controle de tudo sempre, Pai. As Tuas mãos estão estendidas sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as pessoas que de repente estão vivendo um momento de dificuldade, de sofrimento, de tristeza. Pai querido, apressa-te, Senhor Deus, em encerrar com essa situação toda, Pai. Nós clamamos ao Ti, Senhor Deus, para que haja uma real mudança de mente, Pai, nas pessoas e que o Senhor seja glorificado nisso tudo, Pai. Eu te peço, já te agradecendo porque eu consigo enxergar, Senhor Deus, o porvir, consigo enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. E sabemos que tudo que a gente vive aqui contribui para o bem daqueles que te amam, Senhor. Então, entrego a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que ainda de repente não acreditam, não creem em Ti, mas que Teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um deles agora e que eles recebam, Pai, uma bênção, Senhor Deus, diferenciada, uma bênção que venha a tocar nas suas emoções, no seu coração, nas suas razões, e que eles aprendam a Te buscar, Senhor Deus, aprendam a viver uma vida com o Senhor, Pai. Muito obrigado, porque um dia o Senhor tocou no meu coração, o Senhor tocou no coração da minha esposa e da minha família, Senhor. Eu glorifico a Ti, porque não existe alegria maior nos céus quando um irmão se converte. E amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez, Senhor, às 6 horas da manhã, proclamando a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, eu te oro, em nome de Jesus. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de quem passou aí por aí ao vivo, e nunca esqueça, mude somente e descubra um vencedor, tá certo? Fiquem na paz, um ótimo dia, um dia de vitória, se cuidem, e amanhã nós estamos aqui de volta às 6 horas da manhã com a ação transformada do nosso método ISPT. Identificar, superar, potencializar e transformar. Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até amanhã.